eu vos convido para que abra a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 7. Quero ler com os irmãos um texto da gloriosa palavra de Deus, bastante conhecido por todos nós. Glória a Jesus. Versículos de número 12, do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso de número 12. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Meus amados, quero meditar convosco nesta noite sobre esta fala que Deus tem aqui com Salomão. Quando Salomão ora e Deus responde esta oração, dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e eu quero exatamente fixar a palavra desta noite sobre esta fala que Deus diz: se o meu povo, o povo que Deus chamou de seu. No Antigo Testamento, Deus chamou este povo de meu povo. No Novo Testamento, Jesus chamou o seu povo de minha igreja. Ele diz: sobre esta pedra ou sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus tem um povo no Antigo Testamento, e Deus tem um povo no Novo Testamento. Não são dois povos, é apenas um povo, em épocas diferentes. Porque tudo que Deus falou para Salomão, nesta resposta, dizendo que ele escolheu aquele templo edificado por Salomão, escolheu aquela casa para que ali estivesse o seu nome continuamente, por eternidade. É lógico que aquele templo que Salomão edificou não durou, inclusive já foi até destruído. Então, parece que essa colocação que Deus diz aqui na nossa Bíblia, de perpetuamente, está além daquelas paredes daquele prédio, porque aquele foi demolido. Mas tem um templo que Deus está presente continuamente. E Deus mostrou que existe uma casa, um lugar, que Ele vem para nunca mais sair.
E por isso, no Novo Testamento, ele diz: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também não é um edifício de pedra, é um edifício de pessoas. E, meus amados irmãos, como nós estamos vivendo nesta última hora da igreja, e ultimamente os acontecimentos têm nos levado até um tanto que forçosamente a meditar, a parar e refletir no que está acontecendo. Afinal de contas, por que Deus permitiu essa pandemia? Eu já ouvi muita gente por aí dizendo que é castigo de Deus. E quero lembrar aos irmãos que essa pandemia não tem nada a ver com castigo de Deus. Isto é uma permissão de Deus, porque a pandemia colocou o mundo em quarentena. E aí, meus amados irmãos, quando Deus coloca todo o mundo numa quarentena, o que é que Deus está dizendo? Quando você para tudo, quando tudo fica paralisado, é automático você parar, claro, e começar a refletir, a pensar. A quarentena leva todos a pararem, a pensarem, a refletir. Então Deus permitiu este vírus para fazer que o mundo todo parasse para refletir sobre si mesmo. Deus chamou os grandes e pequenos e colocou toda a humanidade num único patamar. Ninguém é mais e nem menos, fez todos os homens passarem pela mesma aflição, para que os homens refletissem, para que os homens tomassem ciência do que está acontecendo consigo mesmo. Porque quando ninguém tinha tempo para nada, de repente todo mundo sobrou tempo. Então todo mundo parou e todo mundo começou a se preocupar consigo mesmo. Então não tem nada a ver de castigo. Tem a ver com um despertamento. Isso é uma permissão de Deus para que eu e você voltemos para a realidade dos nossos atos, do nosso comportamento. E para que serve quarentena? Para que é feita uma quarentena? Para que é feito o isolamento social? Isso é feito para restringir a contaminação de um vírus que mata. Então vocês vejam que as nossas limitações foram tolhidas, foram cortadas, todas elas, nós ficamos todos limitados para não propagar um vírus que mata. E enquanto nós paramos, nós refletimos que não saímos para não morrermos. E assim mesmo perdemos mais de 100 mil vidas neste país e por aí afora, milhões. Bem, meus amados irmãos, então essa reflexão faz com que o comportamento humano desperte. Agora, é verdade que depois que passar esse negócio, nada mais vai ser o mesmo. Nunca mais. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Mas a grande preocupação nossa não é com o mundo, porque o mundo nós já sabemos que vai de mal a pior. A grande preocupação nossa não é com o mundo, porque o mundo está determinado, os dias da sua duração, o seu fim está determinado. Mas nós devemos estar preocupados com a igreja, com nós mesmos. O que é que nós aprendemos, já que, pelo menos por gráfico que vemos por aí, parece que está havendo está sendo amenizado, está diminuindo, as coisas parece que estão tentando chegar, não ao normal, mas ao menos trágico. Não sei, Deus é que sabe. Mas enquanto as coisas graves desaceleram, as pessoas começam de novo ao desenfreamento maluco.
desesperador de novo. E aí me preocupa, porque o que foi que nós aprendemos? Será que nós aprendemos a valorizar a coisa certa depois disso? Se você der uma olhada na sociedade de um modo geral, você vai entender que as pessoas de fato pararam a valorizar mais a vida, como foi dito no começo, que a coisa estava lá em cima. Não, agora vamos começar a ser mais humano, vamos valorizar mais a vida. Eu não sei. Sabe por quê? Porque nós nos habituamos com muita facilidade às mudanças. As mudanças. Hoje eu estava falando com o irmão que tem pessoa que agora é perigoso, ele fica com máscara até dentro de casa, que está tão acostumado já com a máscara, que vai dentro de casa, não sente nem necessidade de tirar mais, porque se acostuma com isso. Né? Ah, não, agora já dá para tirar. Esqueci, já está acostumando com ela. É assim. E nós vamos nos habituando a coisas que não são normais. Significa dizer que nós não entendemos bem. E aí é preocupante, porque quando falamos da igreja, a igreja precisa estar posicionada para o arrebatamento. E aquela palavra que Jesus disse, porque Deus disse para Salomão, se eu fechar o céu e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O segredo de tudo isso, o que é? Converter dos seus maus caminhos. Quando eu e você nos convertemos dos nossos maus caminhos, os céus se abrem. A chuva de Deus desce. As coisas começam a acontecer para que Deus continue a ser glorificado. Mas aí não depende de Deus. Deus já está dizendo que há uma condição. E qual é a condição? Se o povo se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, se não houver conversão, também não há mudança. E aí, meus amados irmãos, nós vamos para a palavra de Deus, chegando nos últimos minutos, meus amados irmãos, da profecia bíblica para o arrebatamento. A igreja a qual Deus edificou sobre a rocha, é este povo que está hoje no mundo, fazendo conhecido a graça de Deus. Então, ainda que o mundo vá se adequando para que continuem no seu processo, a igreja tem que se adequar para o arrebatamento. A igreja tem que voltar-se para dentro de si, olhar para si mesmo e se preparar. Por quê? Porque quando nós olhamos para aquele povo lá atrás, o povo de Israel, nós vamos observar que a Bíblia nos chama de zambuzeiro bravo, que nós fomos enxertados ali. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Romanos capítulo 11, verso 17. Romanos capítulo 11, versículo 17. Você vai perceber, meus amados irmãos, que a igreja, ela está ligada nesse projeto e tem um compromisso. Romanos 11 e verso 17, louvado seja o nome do Senhor, diz aí, e se alguns dos ramos foram quebrados da onde? Quebrados da oliveira. Mas vós, sendo oliveira brava, zambuzeiro bravo, foi enxertado em lugar deles quem? Ora, o endurecimento do coração de Israel em reconhecer o seu Salvador, favoreceu os gentios que se converteram a Cristo e formou-se a igreja. Então esse gentio foi enxertado na oliveira, e ele foi enxertado justamente para dar frutos, para que o reino de Deus continue a crescer. Então nós somos esse jambuzeiro bravo enxertado ali. E se daí Paulo diz, olha, se fosse enxertado em lugar deles,
e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, fomos plantados na oliveira, fomos ajuntados ali naquele povo e fomos contados como povo de Deus. Versículo de número 18. Aí, o que diz? Mas não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Passa o 19, meu amado, por favor. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que tu fosse enxertados. Pode passar, irmão. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela? Então não te ensoberbeças, mas significa dizer que o temor que temos a Deus é que vai nos manter ali enxertado, frutificando para a glória de Deus. Então a igreja precisa tomar consciência que ela é o povo de Deus hoje na terra, que está enxertado ali para dar fruto para o reino de Deus, e que não podemos deixar passar desapercebido o que nós estamos vivendo agora. Este momento de pandemia, de quarentena, de isolamento, tem que ser para a igreja um tocar de trombeta muito forte. Muito forte, mas muito forte. É para acontecer um reboliço no meio da igreja de Deus na terra, para que cada crente tome a sua posição e tema ao Senhor. Porque Paulo, nesse mesmo texto bíblico que lemos em Romanos, ele diz, ora, se os próprios ramos que eram originais foram cortados, quanto mais tu que fosses enxertados. Então os irmãos precisam entender, nós quanto igreja, nós todos quanto igreja, precisamos entender que nós somos um povo enxertado, que devemos viver continuamente no temor de Deus, porque o nosso tempo também está chegando ao fim. O tempo da igreja também na terra está chegando ao fim. Jesus é a videira verdadeira. Ele diz em João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo em mim que não dá fruto, corta, para que dê mais fruto. Jeremias, meus amados irmãos, fala que Israel é uma oliveira, que diz Jeremias, que teve os seus galhos, seus ramos quebrados. Ele profetizou lá atrás, o profeta Jeremias, no seu capítulo 11, verso 16, ele diz que é uma oliveira que perdeu os seus ramos, porque perdeu todos os frutos bons que podiam ser dados. Ora, não deu fruto, Deus levantou um povo chamado igreja para dar frutos. Então eu e você precisamos dar frutos. Se nós pararmos de dar fruto, irmão, nós também seremos cortados. E Deus enxerta outro. Deus nunca vai ficar sem o testemunho dele na terra. E Paulo chama atenção disso. E Deus, meus amados irmãos, Israel deveria dar fruto bons, mas não deu. Não deu fruto esperado. Mas só que tem uma coisa. Israel é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Porque secou, caiu os frutos, caiu as folhas. Mas quando o escritor diz isso, Israel está com uma raiz junto ao ribeiro de água. Ao seu tempo, Israel brotará forte e dará frutos para a glória de Deus. Porque tudo para Deus há um tempo, mas o tempo da igreja está acabando. Isto é muito sério para nós. E nós precisamos atentar para isso com muito cuidado, com muito zelo, com muita prudência, vigiar continuamente. Interessante nós olharmos para isso, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 19. Israel não deu seus frutos bons, disse Jeremias, né? Que devia dar frutos bons.
E aí veio o jambuzeiro, enxertou na oliveira a igreja deu frutos que encheu a terra. E aí, o evangelista escreve as palavras de Jesus aí. Olha o que Jesus diz. Não é todos, viu, irmãos? Eu já vi alguém citar esse versículo dizendo assim: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não é assim que a Bíblia diz. Não é todos, não. Mateus 19, deixa eu ver aqui. Mateus 19, e versículo de número 30. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Grande e poderoso é o nosso Deus. Olha o que Jesus diz. Porém, muitos primeiros. Quem são os primeiros? Os primeiros é aquele povo lá atrás. Os primeiros são aqueles que Deus disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Muitos deles, muitos primeiros serão os derradeiros. E muitos derradeiros serão primeiros. Sabe o que significa isso? Que de uma multidão de gente, que todos dizem povo de Deus, Deus tirará grupos, porque a igreja é assim. A igreja diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Nem todos os que são judeus são salvos, porque tanto a igreja como os judeus precisam entrar pela porta, e a porta é Jesus. Todos. Então é preciso que tanto Israel quanto os gentios conversos precisam temer ao Senhor Jesus e viver no tempo que Deus nos dá para temer o Senhor e Ele ser glorificado na vida de cada um de nós. Porque quando Jesus diz isso, sabe por que Jesus diz isso, meus amados? Porque há acepção de pessoas. Jesus diz isso aqui porque está aqui muitos que deixaram pai, mãe, casa, irmão, família, trabalho, perderam tudo por amor de Jesus. Mas hoje em dia está difícil, ninguém quer perder nada. Ninguém quer abrir mão de nada, achando que é lucro, que é vantagem, irmão. O lucro, a vantagem que nós temos é Cristo. A nossa prosperidade é Cristo. Tudo que nós podemos ganhar está em Cristo. E é por isso que Jesus diz aqui, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá quanto? 100 vezes mais. Ele não está mandando ninguém abandonar a esposa, nem filho, nem casa, nem trabalho, nem nada. Está mandando apenas não colocar essas coisas em primeiro lugar na sua vida, mas colocar primeiro a sua vida com Cristo. Porque tudo isso será acrescentado 6 vezes mais. E Jesus disse isso e viveu isso. Porque quando alguém chegou para ele um determinado dia, que ele estava numa casa e tinha muita gente e ninguém podia entrar, de repente alguém achou uma brechinha, entrou, foi lá onde ele estava e disse: mestre, está aí fora a tua mãe e teus irmãos e querem te falar. E ele disse assim: minha mãe? Meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? E todos esses que fazem a vontade do meu Pai, estes são minha mãe e meus irmãos. Ou seja, recebi 100 vezes mais em família, 100 vezes mais em parente, 100 vezes mais em tudo. Por quê? Porque é preciso colocar Jesus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, lá no Antigo Testamento, Deus disse meu povo. No Novo Testamento, Deus diz minha igreja. Sabe para quê? Para que se entenda que Deus tem um único povo na terra e que este povo é testemunho vivo dele na terra.
E mesmo nessa época, e nessa época mais ainda, a igreja precisa se posicionar. Igreja, cada um de nós particularmente. Posição, e que digo posição, é atentar para o que está diante de nós, é atentar para o que está nos cercando. É não nos acostumar com isso. Chamamos a atenção, meus amados irmãos, Paulo enfaticamente diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos moldeis a este mundo. Isso aqui não vai só no pecado, na corrupção, na idolatria mundana, não. Isso vai no comodismo mundano, nas coisas que nós nos acomodamos com facilidade. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. Nós não estamos de férias, nós não estamos gozando uma temporada. Nós estamos na última investida da igreja, no último avançar, na última força. A igreja do nosso tempo é o último pelotão de combate desta geração. E é preciso que cada crente se comporte com esta garra, com esta fé. Quando nós lemos isto, e vemos e vivemos esse tempo, nós vamos descobrindo a responsabilidade que pesa sobre o ombro de cada crente, de cada um individualmente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, quando nós voltamos o nosso olhar para Deus e para esse plano tão glorioso que Ele tem sobre as nossas vidas, quando lemos esta petição aí, esta fala de Deus para Salomão, chamando o povo a orar, se humilhar, se converter, é a mesma coisa que Jesus fala para a igreja quando fala no Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Quem nunca leu a Bíblia inteira, quem não gosta de ler a Bíblia, pelo menos procure ler Mateus 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha. É a prática do comportamento cristão que Jesus explana. Quem nunca leu a Bíblia inteira, leia pelo menos o livro de Efésios. Porque na carta aos Efésios, Paulo ensina a igreja a ser pessoas individualmente. Ensina o pai a ser pai, o filho a ser filho, o servo a ser servo, o senhor a ser senhor. Ensina a igreja a ser igreja, ensina a mulher a ser esposa, ensina o homem a ser marido. Ensina tudo passo a passo da vida de cada crente individualmente para dar testemunho de igreja de Jesus Cristo. Isso é extraordinário, irmãos. E quando nós estamos vivendo agora esses momentos finais, que parece que as pessoas querem sair desta pandemia para começar tudo de novo. Irmãos, não haverá tempo da igreja recomeçar. A igreja, o trabalho cristão, ele vai ter que ser reiniciado totalmente depois desse movimento de pandemia. Nós vamos ter uma outra igreja. Isso é fato. E esta igreja que vai ser formada a partir vai experimentar um avivamento como nunca foi visto nessa geração. Vai experimentar, mas é para um remanescente que vai suportar o que vem. É para o remanescente que vai suportar o que vem. Porque esta igreja é a igreja do arrebatamento. Esta é a igreja que vai subir ao encontro do noivo. Todas as profecias se cumprem e nos mostra isso. Mas tem gente ainda, como igreja, que ainda está fazendo plano. Olha, irmão, não é proibido fazer plano. Não é. Esses dias eu falei, não sei para quem, um texto bíblico que me lembrei, né? Os homens podem fazer planos, mas só Deus os realiza. Porque fazer plano é de homem. Mas não esqueça de colocar nos seus planos a sua partida daqui. A qualquer momento você vai subir. E você precisa saber disso. Eu até hoje, eu pensei que agora, viu? Nós temos que fazer um plano mais a curto prazo.
que já não temos mais um longo prazo. Não temos muito mais. A igreja não. O mundo vai fazer plano aí, porque o mundo ainda vai longe. Mas a igreja vai muito mais longe, mas não é aqui. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, veja o que Jesus diz em Mateus 16, no capítulo 18. Observe o que é que Jesus diz. Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Olha, o que Jesus disse para Pedro. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Você é a igreja de Jesus Cristo? Você é a igreja de Jesus? Então o inferno não vai prevalecer sobre a sua vida. O Espírito de Deus que está na igreja, ele guarda a igreja, preserva a igreja, sustenta a igreja, orienta a igreja para a gloriosa vinda de Jesus. Então é preciso que nós entendamos que esta promessa de Jesus, ela é viva. E tem mais. A esta igreja está escrito: e eu te darei as chaves do reino dos céus. É isso, irmão. Olha só, lá atrás, Deus chamou Abraão e disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E entregou essa autoridade para Israel, encher a terra da presença do Deus de Abraão. Passou-se, Israel se perdeu no caminho, deixou de fazer o resultado que Deus queria, foi um galho cortado, ficou lá o tronco para brotar no tempo certo outra vez. Jesus trouxe a igreja e deu à igreja a autoridade de, no nome de Jesus Cristo, ter esse poder de ligar e desligar. Esta autoridade está dada à igreja, sim. Não é a um a outro homem, não. É a igreja de Jesus, porque ele é a cabeça. A igreja de Jesus, sendo ele a cabeça, ele tem autoridade para ligar e desligar. Louvado seja Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos entender, este compromisso é muito sério. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Escute, meus amados irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em João 14. João 14, Jesus diz que aquele templo lá de Salomão, que Deus disse para ele assim: olha, e o meu nome estará nela perpetuamente, o templo foi destruído de Salomão, e depois foi feito outro, e foi demolido também, e agora estão projetando a levantar outro de novo, o terceiro templo, já está bem encaminhado. Mas olha o que Jesus disse no capítulo 14, no versículo 23 de João. Capítulo 14, versículo de número 23 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus disse: se alguém me ama, fará o quê? Fará o quê? Guardará a minha palavra. O amor a Deus está embasado no guardar a sua palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não guarda a palavra de Deus, não ama a Deus. Não adianta dizer que ama a Deus se não guarda a palavra, se não guarda a ordenança divina. Você confessa uma coisa que você não faz. Mas, aqui está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e virá para ele, e faremos onde? Onde? Nele morada. Ah, mas por que não fala nela? Está falando para a igreja? Não, não está falando da igreja, está falando do templo. Do templo. Ele está falando nele, porque agora você é o templo. Agora nós somos o templo. Nós somos o templo.
E é por isso, meus amados irmãos, que como templo de Deus, eu me lembrei que no tempo quando começou essa quarentena, ficou muito bem difundido. A igreja somos nós. Ouviram isso bastante, não? Para todo lado, a igreja somos nós, a igreja somos nós. Mas eu acho que confundiram a igreja com a parede e não o templo. Porque a igreja real é o templo. Nós chamamos isso aqui de igreja, mas isso não é igreja. A igreja é o templo. Porque depois que passou a pandemia, a maioria dos crentes gostaram tanto da igreja ser eles que abandonaram o templo. A maioria abandonou o templo. Por quê? Porque a igreja somos nós, para que eu tenho que ir no templo? Isto mostra uma fraqueza espiritual, um desvio de conduta espiritual muito grande, porque não entendeu a essência do que é ser igreja. Não entendeu a essência do que é ser morada do Espírito Santo. Então a igreja é um corpo espiritual. Paulo diz que esse templo, ele é feito de membros. Pedro diz que esse templo é feito de pedras vivas espirituais. Paulo chama a igreja, se um templo diz, se alguém, um crente diz assim, eu sou orelha, e por isso eu não sou do corpo, eu sou braço, eu sou... Não. Paulo diz que o templo só é perfeito quando o templo estão todos os seus membros ligados a ele. Então esse negócio de a igreja somos nós, tornou-se um refúgio de abandono do templo. Mas quando se abandona o templo, se abandona a comunhão do corpo. Quando se abandona o templo, você sai fora do corpo, porque o corpo é que forma o templo. Sem corpo não há templo. Deus não habita nas paredes do templo, Deus habita nos membros do templo, nos membros do corpo. Pedro chama esse templo de pedras vivas, que são ligadas umas à outra e formam o edifício de Deus. Então nós precisamos atentar para a confusão, quando nos falta a revelação do Espírito de Deus, sobre a identidade de igreja, de povo de Deus, que nós recebemos desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, esse edifício já existe. Estava lá no prédio de Salomão, estava no templo de Herodes, estará depois no templo que será reconstruído, todos eles dizendo, este é o templo de Deus, este é o templo de Deus. Está na igreja, é chamado de templo de Deus, mas desses templos todos, Deus vai tirar um templo espiritual, aonde habitará ele para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, ele escreve aqui, nesses versos, se alguém me ama, guarda a minha palavra, porque o templo de Deus é santo, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, o templo, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E esse templo é feito de quem? Homens e mulheres nascidos da água e do Espírito. Leia aí João capítulo 3, versículo 5. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus disse para Nicodemos de quem é edificado, quais são a edificação desse templo. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 5 e 6, Jesus diz para Nicodemos isso, é muito conhecido o texto, não é? Louvado e engrandecido é o bendito nome de Jesus. Glória a Deus. Diz aqui, olha bem, versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Para ver é preciso nascer de novo. Só para ver, só para identificar o reino de Deus, precisa nascer de novo.
Como identificar? Porque o reino de Deus, ele não tem aparência exterior. A igreja é o reino de Deus no mundo. Mas aonde está ela? Isso não tem uma aparência exterior. Mas quem nasce de novo, identifica a igreja como o reino de Deus e procura ingressar nela. Procura cumprir os ritos da fé, não é? Crer em Jesus, batizar. Você aceita Jesus, crê em Jesus como Senhor da sua vida, e ele enxerga o reino de Deus, ele nasce de novo, porque o nascimento não é feito pelo batismo na água, o nascimento é feito pela convicção que o Espírito de Deus coloca no coração das pessoas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é preciso nascer de novo. Então essa pessoa convencida pelo Espírito Santo, ele se converte a Cristo, nasceu de novo e começa a identificar então o reino de Deus. É por isso que quando o crente se converte de verdade, ele não vive mais nas baladas, não vive mais em prostituição, nem em adultério, nem nas drogas, nem na bebidice, nem nas rodas de escarnecedores. Quando o crente se converte, ele muda. Porque nasceu de novo, é uma nova criatura. Ele não vive mais contando piada, falando palavrão, xingando, brigando, maltratando os outros, desrespeitando pai e mãe. Nada disso faz parte da vida dele. Ele nasceu de novo, é uma nova criatura. Ele viu, enxergou, identificou o reino de Deus, um reino de luz nas trevas. Glória a Deus. Mas não basta só isso. Não basta só isso. Jesus disse que para ver, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu. E Jesus explicou. Aí, versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, já lá atrás, você creu e nasceu de novo. Mas o novo nascimento é cidadão do reino de Deus e precisa entrar nele. E aí Jesus disse, agora você tem que nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. Para entrar. Primeira vez tem que crer, tem que nascer para ver. Depois tem que nascer da água do Espírito para entrar. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser absorvida. A palavra de Deus tem que entrar. Por isso Jesus disse, aquele que ama a Deus ou que me ama, guardará minhas palavras. É isso que ele está dizendo. E quem ama o meu Pai, guarda minhas palavras, guarda as palavras do meu Pai. E quem vive para Cristo, guarda a palavra de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo para Nicodemos. Então não adianta dizer, eu sou crente, eu sou evangélico. É preciso nascer de novo, é preciso deixar o mundo, é preciso se desviar de tudo que não presta, é preciso ser uma nova criatura, é preciso testificar da salvação em Cristo Jesus. Porque evangelho não é vida social, evangelho é vida sacrificial. Não existe uma vida cristã sem sacrifício. Igreja não é lugar de sociedade, igreja é lugar de espiritualidade. É lugar de vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é bastante interessante como a gente confunde as coisas. Igreja não é o lugar da gente ir quando não tem nada para fazer. Igreja não é lugar da gente ir final de semana, como quem vai para um shopping, como quem vai para um outro lugar qualquer. A igreja é o lugar da gente vir oferecer sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por isso, meus amados irmãos, nós estamos vendo isso que estamos vivenciando agora. Que muitos não têm força para voltar para o templo, para a adoração a Deus. Porque vive a igreja como se fosse um refúgio social.
Porque ele não pode ir para outro lugar, entre aspas, não pode, porque Paulo diz que todas as coisas nós podemos, todas as coisas nos são lícitas, nós não fazemos porque não nos convém. Porque não é da nossa natureza mais. Não é porque nós podemos sim. Nós podemos. Nós temos liberdade para isso. Mas a nossa liberdade está em Cristo. A nossa liberdade está em Cristo. Mas agora, a igreja desta geração foram se esfriando, perdendo o contato com o Espírito Santo, foi perdendo a graça da salvação, perdendo a alegria da salvação nas vidas, e quando dá um vendaval, então, as coisas vão se espalhando, é folha seca levada pelo vento. Está aqui. Nascimento de novo, precisa nascer de novo. A igreja não é lugar de refúgio. A igreja não é lugar de se esconder. Lugar de se esconder é em Deus. Em Deus. E a gente só se esconde em Deus vivendo em Deus. Guardando a palavra de Deus. Por isso o salmista diz assim: escondi a tua palavra. Ele nem diz guardei. Ele diz escondi. Por que você escondeu? Porque tem alguém que quer roubar. Então eu vou esconder esse tesouro para que ninguém roube. E ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na parábola da pérola de valor, Jesus diz que o homem achou a pérola de grande valor no terreno, e ele foi embora, largou a pérola lá, foi embora, vendeu tudo quanto possuía, e foi lá e comprou o campo, por causa da pérola. Isso significa dizer que ele reconheceu um valor. E quando você se reconhece um valor, você troca tudo o que tem por aquele valor. Porque ela se sobrepõe a todos os valores que nós temos. Assim é a nossa fé, assim é a igreja. Ela está acima de tudo nesta terra. Ela está acima de tudo que se pode pensar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, é preciso que nós tenhamos esse cuidado, porque senão o tempo vai passando e o arrebatamento está aí. E nós não podemos perder o que temos ganho. A igreja nunca precisou tanto de gente que ora. Irmãos, em nome de Jesus, se não orar, não vai suportar. Não vai. Porque não existe mágica. A igreja, a vida cristã não é mágica. Não adianta você falar eu quero. Você tem que lutar por isso. Porque o reino de Deus é conseguido assim. O reino de Deus não é conseguido cantando e vindo para a igreja. O reino de Deus não é conseguindo falando que eu sou crente, eu gosto de cantar. Não. O reino de Deus é conseguido na força. É preciso empregar força. Senão não consegue. Está escrito que é preciso empregar força. Então não é férias, não é sossego, não é descanso, não é quando dá, não é quando eu posso. Não, é quando eu preciso, é que eu tenho, é um dever, está na minha agenda. Eu marco todas as coisas, tem que estar anotado. Não é simplesmente porque eu sou o que sou, não. É porque o que é que Deus fez de mim é diferente. O que é que Deus fez de você é diferente. Quando você abraça o compromisso do que Deus fez com a sua vida, do que Deus fez com a minha vida, o meu pensamento é diferente. Não foi eu que fiz, não foi eu que decidi. Foi Jesus que disse: foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não adianta só dar fruto, tem que permanecer. Então é muito mais sério do que parece, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, para uma melhor compreensão disso, precisamos buscar a compreensão do plano divino para a nossa vida. Se não compreender esse plano divino, meus amados irmãos, olha, abra sua Bíblia em João aí no primeiro capítulo, versículo 11 e 12. Olha só
o direito que Deus deu esse direito. É a dádiva de Deus para a nossa vida. É dádiva, não é mérito, foi presente. Versículo 11, deixa-me ver aqui. Olha só. Veio para o que era seus. Esse era o Israel lá de trás. E os seus não o receberam. Mas agora escute. Mas a todos quanto receberam. Quantos aqui o receberam? Digo amém. A você, Deus diz, te dou o direito. Aleluia. Te dou o poder. Porque agora vocês são filhos de Deus. Porque creem no seu nome. Sabe o que é isso, irmão? Você sabe, isso tem peso, sim ou não? Isso é um peso extraordinário. É esta a autoridade que Deus deu à igreja. É essa a autoridade que Deus deu ao templo. A unidade deste povo está firmada em muitas promessas. Entre elas, vamos destacar os dons de Deus para esse povo. Os dons que fortalecem a esperança e a fé. Por isso que é gostoso a igreja. A igreja é um ambiente gostoso. Sabe por quê? Porque você pode vir para cá do jeito que você quiser. Mas quando você chega aqui, as coisas se amenizam. As coisas, parece que tudo fica possível. Diante de Deus, irmão, tudo fica possível. Você não tem medo de nada, está tudo certo. Você vira um leão, uma onça, vira um negócio. Por quê? Por causa da esperança da palavra de Deus que está na igreja. E você sabia que você fortalece o outro, aí um fortalece o outro? É bíblico isso. Por isso que a igreja junta fica valente. E um crente sozinho fica meio xoxinho, assim, meio desenchavido. Mas tem uma coisa. Aguenta mais um pouquinho só. Porque Jesus está chegando. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Irmãos, você é povo de Deus. Continue trabalhando, continue fazendo plano, continue correndo atrás das suas ocupações, continuemos lutando, nós precisamos disso, faz parte da nossa vida, mas não se esqueça, o tempo da igreja é chegado. O tempo da igreja é chegado. Nós não temos mais muito tempo. Daqui para frente, a destruição vai multiplicar, o mal vai multiplicar. Vai assim até no momento que a igreja for tirada. Mas o processo é esse. Profeticamente é isso que vai acontecer. Não tem como. Então não fique esperando melhora e nem tenha medo de nada. Como igreja do Senhor, você não tem que ter medo de nada. Como igreja, você tem que cantar, trabalhar, glorificar a Deus, exaltar a Deus, e deixa as coisas que vá do jeito que tem que ir. Mas você não perca o seu alvo. Alguém vai dizer, mas ficou complicado. E quando alguém que fala está melhorando, amém, está melhorando mesmo, porque vai vir um suposto alívio. Nem está profetizado. Que é no meio do alívio que todo mundo sossega. Quando as coisas estão boas, todo mundo relaxa, fica light, tudo fica bom. E a Bíblia diz que quando disserem a paz, virá repentina destruição. Por quê? Porque a paz, ela é almejada pelo mundo inteiro, irmão. Todo mundo quer paz. Isso é sonho de todo governo, ter paz, mas não consegue. Mas vai vir uma pequena paz aí. Isso está quando você vê no capítulo 4 do Apocalipse. Você vê no capítulo 3, a última carta à igreja de Laodiceia. Logo na sequência, aparece ali 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, a Bíblia diz que o seu cavaleiro, ele é montado num cavalo branco, só que com o cavaleiro no cavalo tem um arco e flecha. Então você vê que há um contrassenso. Branco é símbolo de paz. Cavalo branco é paz. Só que o cavaleiro traz arco e flecha. Isso não é paz. Então, quer dizer, é uma paz assim, sabe? Mais ou menos, mas daqui a pouco
E aí você vê depois a sequência de coisas que acontecem. Então, a Bíblia está mostrando para mim e para você, vai acontecer assim. E o Deus da nossa salvação diz assim: e o Senhor não faz coisa alguma sem que antes fale aos seus servos profetas. Então, na igreja está a voz da profecia. Deus está falando: vigia, prepara-te, fique atento. Viva, mas viva com o seu olhar voltado para a glória de Deus, porque a igreja vai subir. E você deve estar pronto, deve estar vigilante. Você está afastado, você está longe, volte. Volte, porque a qualquer momento a igreja vai subir. Que Deus abençoe e guarde todos os servos do Senhor e nos sustente com a sua mão, e que o Espírito de Deus nos ajude a despertar e a discernir cada dia, para naquele glorioso momento nós ouvirmos o grito do Espírito: aí vem o noivo. Glória a Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.